bem, há momentos que Deus nos move para o propósito ser realizado em nossa vida. Há momentos que vai surgir mudanças. Mover, pastor Brandão, Yes. e ser realizado. E tem momentos, Rose, que Deus não fala quando se mover vai acontecer. Eu comecei a pensar nisso. Sexta-feira teve um pastor que ministrou aqui no culto de jovens. Esse pastor falou comigo assim: mano, eu estava vindo morar nos Estados Unidos. Eu vendi, coloquei minha casa para vender, coloquei os meus móveis para vender, vendi tudo que eu tinha na minha casa. Quando a viagem estava marcada, as passagens já estavam compradas, ele veio morar aqui, estava vindo com a intenção de morar aqui. Até que ele foi num sertão. Quando ele chegou no sertão, pastor Geraldo, ele trabalha muito no sertão, ele encontrou lá nesse sertão da Paraíba, sabe aquelas questões de segurança e consolado que tem para você passar, abre e fecha? Lá na Paraíba, no sertão, ele encontrou um negócio daquele, uns meninos brincando, abrindo e fechando. Quando ele foi passar, os meninos fecharam, depois abriram. Só que esse lac que ele viu, com esses meninos brincando, estava escrito assim, ó, consolado americano. Ele fez uma pergunta: espera aí, como assim? Como que vocês encontraram isso do consolado americano no Nordeste, lá no sertão da Paraíba? O menino falou com ele: meu tio estava na cidade, encontrou isso aqui no lixo, trouxe pra gente brincar. E mais, aquela cerca, aquela cancela, melhor dizendo, aquela cancela estava com o nome assim, ó, fechado. Quando ele viu essa palavra, fechado, e escrito com o logo do consolado americano, ele falou assim, ó, não é tempo de mover. Ele falou assim, não é tempo de mover. Sabe o que ele fez? Ele mudou toda a rota. Ele veio para os Estados Unidos. Ele está aqui. Ele falou, tem que chegar no Brasil, vou ter que comprar tudo de novo. Vou ter que comprar tudo de novo, porque ele ia vir para mudar. Na nossa vida, é assim. Há momentos que Deus vai falar assim, ó, vai. Há momentos que Deus vai falar assim, ó, fica. O lindo da história é que Deus não avisa. Deus muitas das vezes não fala com você, que é para você mover, que é para você ficar. Mas, por favor, saiba que Deus está ativo nos momentos para o propósito que Ele quer realizar na sua vida. Olha, em todos os momentos, se você está indo ou você está ficando, todo o momento Deus está movendo e o propósito dele vai ser realizado na sua vida. Com isso, eu quero chamar você que pode abrir sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 21, iremos ler no verso 11, diz assim: isso pareceu muito desagradável aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Porém, Deus disse a Abraão: não considera isso muito desagradável aos teus olhos, por causa do menino e por causa da tua serva. Atende a voz de Sara em tudo que diz, porque a tua descendência será reconhecida por meio de Isaque. Mas também farei uma nação do filho dessa serva, porque ele também é tua descendência. Então Abraão levantou-se de manhã cedo, tomou o pão e um cântico cheio de água, deu-os a Agar, pondo sobre os ombros dela. Entregou-lhe também o menino e mandou embora. Ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Beceba. Quando a água do cantil acabou, Agar deitou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se em frente dele, a boa distância, a cerca de um tiro de arco, porque dizia: não quero ver o menino morrer. Então, sentada em frente dele, levantou a voz e chorou. Mas Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou: Agar. Desde o céu ele disse: o que tens, Agar? Não temas,
porque Deus ouviu a voz do menino, e deste lugar onde ele está, levanta-te, pega o menino, toma-o pela mão, porque farei dele uma grande nação. Pode assentar. Irmãos, eu vou ser bem breve em minha mensagem, não vou passar do horário. Agora é 11h25, 15 minutos vai ser suficiente. Mas esse texto aqui que eu li faz parte da história de Abraão, do homem conhecido chamado pai da fé. Nesse contexto aqui, foi logo após do nascimento de Isaac, ou melhor, Isaac já havia nascido, Isaac já estava aproximadamente com os 3 anos de idade. Todos os judeus no mundo antigo, eles fazem uma festa de celebração quando a criança, o bebê, ele é desmamado. E esse evento aqui aconteceu. O judeu, irmãos, ele não quer oportunidade para fazer festa. Então eles fazem festa quando um bebezinho vai ser desmamado, deixa de se alimentar do leite da mãe para a introdução alimentar. E aqui acontece com Isaac. Isaac vai ser introduzido à comida e faz essa celebração, essa festa. Em todo esse contexto aqui que estava acontecendo, o Ismael, ele vai zombar de Isaac. Alguns estudiosos vão dizer que essa zombaria aqui não era só zoeira não, viu? A gente que é da 89, um pouquinho assim mais para trás, a gente conhece isso como zoeira, e qualquer oportunidade a gente quer pegar e fazer as quinta série, né? Quem é da turma do fundão sabe que é a quinta série. Portanto, aqui, ele só não estava zombando de Isaac. Alguns estudiosos dizem que ele estava também dando algumas agressões, alguns petelecos. Um pedala Robinho. Agora o negócio é o seguinte, irmãos. Imagina comigo. Isaac, filho de Sara. Isaac, o filho da promessa. Isaac, o filho da mãe, o único filho da mãe, que ela teve o filho com 90 anos de idade. Olha comigo esse desenho. 90 anos de idade, quando ela teve Isaac. Aqui ela tinha os seus 92 para 93 anos. Alguém mexendo com o filho dela, o que ela vai fazer? Quem é a mamãe aí? O que tu vai fazer? Imagina alguém dar um pedala Robinho, insultando o teu filho. Vai levar na outra. Na hora. Olha o que Sara faz. Abraão, manda essa mulher com o teu filho embora, sabendo que aquela mulher Agar e tanto filho eram os filhos de Abraão, que Sara queria dar um jeitinho na promessa, deu a serva dela para Abraão, para ela ter um filho. Ela tentou dar um jeitinho na promessa que Deus havia falado. Deus falou assim: olha, Abraão, tu serás pai de grande nação. A promessa que Deus falou que ia concretizar na vida de Abraão, não ia ser concretizado com Agar. O que Deus tem para fazer na vida do homem, não é com ele só, é junto com a sua companheira, junto com a sua esposa. O que Deus ia concretizar na vida de Abraão, não adiantava ele querer dar um jeitinho, tinha que ser junto com Sara. Passou-se o tempo, mas o que Deus havia determinado foi concretizado com quem? Com Sara. Quero fazer um parênteses aqui, viu, irmãos? Sabe por que muita gente não é abençoado? Muitos homens não são abençoados? Que ele faz os seus projetos sozinho. O meu é meu, da minha esposa, desculpa, olha só. A partir do momento que você assina uma aliança com a sua disjuntora, é junto. O que Deus vai fazer na sua vida é junto com a sua esposa. A história que Deus tem para você não é sozinho, é junto com a tua esposa. Eu falei para vocês agora, o que eu mais amo na minha vida? Minha esposa, meu filho, depois o quê? O ministério. Mas o meu ministério ser bem sucedido, não é eu sozinho. Com quem? Com a Lili. Junto. Abraão, ele tentou driblar o que Deus havia falado para ele. Ele tentou fazer do jeitinho dele. Mas, portanto, quando Deus
não aceitou o que ele fez, falou: Abraão, o que eu vou fazer com você é com Sara, com a mulher estéril, é com aquela velhinha, é com ela que vai ser realizado os processos, o que Deus vai concluir na tua vida. O filho da promessa vai vir com Sara. O menino estava na festa, tem confusão. Olha o que vai acontecer, irmãos. Sara: Abraão, já que ela é tua mulher, ou melhor, já que ela é mãe do teu filho, manda ela embora. Manda ela, ó, vazar daqui. Lá em Minas fala vazar na braquiara. Compliquei para a tradução aí. Picamula. Piorou. Cai fora. Chispa. Dá o pé. Olha o que Abraão fez. Abraão entristeceu. Abraão não queria, Rose, que Agar fosse, ou melhor, que o filho fosse. Era filho dele. Abraão entristeceu. Mas quando Abraão entristeceu, Deus falou assim: olha, deixa aí, ouve a sua mulher, porque Ismael não é filho da promessa, a sua descendência vai ser com Isaque. Portanto, eu tenho uma promessa com Ismael por conta de ti, e ele será um pai de grande nação. Irmãos, para Ismael receber a bênção que Deus tinha com ele, não tinha que ser junto com Abraão, era necessário ele afastar, era necessário deixar aí. Tem muitas vezes nós queremos segurar o que Deus está falando assim: ó, deixa aí, crente, vai, crente, a sua bênção não está aqui, precisa ir. A bênção que Deus tinha para Ismael não ia ser onde estava Isaque. A bênção que Deus tinha para Ismael não estava no local que estava Sara. A bênção que Deus tinha para Ismael não estava junto com Abraão. A bênção que Deus tinha para Ismael era a seguinte: ó, deixa aí, vai. Abraão, como pai, ele queria o filho, mas quando ele ouve a voz de Deus, go, deixou o muchacho ir. Mas no momento que estamos no processo de mudança, passamos pelo deserto da vida. Abraão, ele pegou um odre. Os irmãos sabem, a gente já falou várias vezes como o odre que era feito. Pegava uma perna de uma ovelha, de um cabrito, costurava, fazia o odre com aquilo dali. Ele encheu de água, deu para Agar, deu um pão e mandou eles embora. Eles foram de madrugada. Os estudiosos dizem que eles foram de madrugada pelo fato que era melhor para andar, para eles não pegar calor, um sol castigante durante o dia, e se eles poderiam encontrar um lugar seguro para passar esse tempo. Ela foi. Portanto, como conhecemos a história, sabemos que na caminhada a água acabou. O menino, ela pensou que o filho ia morrer. Ela colocou o filho debaixo de um zimbro. Zimbro, eu fui ver o que é zimbro, irmão, que eu não sabia o que era isso. Zimbro. Não é árvore grande, é um negócio pequeno, que tem sombras. Ela deitou Ismael lá de baixo, e ela se afastou de Ismael. Ela deixou ele esperando que a morte chegava. Portanto, quem estava deitado debaixo daquele símbolo, esperando a morte chegar, era o filho de Abraão. E o filho de Abraão, Deus havia falado para Abraão assim: Abraão, bendito será toda a tua descendência. E Deus falou para Abraão: Abraão, por conta que ele é o seu filho, ele será o pai de muitas nações. Pode deixar ele ir, pode deixar ele mover, pode deixar ele caminhar, mas mesmo ele no deserto, o menino chora, e o choro dele faz Deus ouvir no céu. O deserto não impede de Deus ouvir o seu choro, o deserto não impede de Deus ouvir a sua voz, no deserto não impede de Deus ver você. Amém. O menino estava debaixo do zimbro. Escute bem, na cultura do mundo antigo, deserto, muitos deles consideravam o inferno. Por quê? Por conta da seca,
por conta não tinha segurança, um local de demônios. Portanto, no deserto, aonde que trazia medo, pavor e temor, quando aquele menino estava esperando a morte, Deus vê ele chorando e se manifesta no céu e disse: Agar, o que faz aí, Agar? Eu não sei você, mas saiba, por favor, mova. Mas quando você estiver movendo, você pode caminhar para a direção do deserto, mas mesmo do deserto não te impede você de ouvir a voz de Deus, não te impede de ouvir o clamor de Deus, não te impede de ouvir Deus falar com você. E quem sabe hoje está sendo o dia que Deus está falando com você. Maybe você está no meio do deserto, mas Deus está dizendo assim: ó, eu estou vendo o teu choro. Maybe você está no meio do deserto, Deus está falando assim: ó, eu estou vendo você. Mesmo você está movendo, está no meio do deserto, só esperando a morte chegar. Mas Deus falou assim: não vai não. Eu não sei se já aconteceu com você. Você mover quando você não queria. Exemplo disso, já aconteceu contigo? Você tem um best friend. Já aconteceu com você? Tu tem um melhor amigo, tá junto contigo todo o tempo, caminha contigo, mas circunstância acontece. Então, divórcio. Todo mundo pensa que divórcio é somente entre marido e mulher. Não, há uma separação. Você separa assim, as amizades que você caminha todo dia, tá aqui em Nova York, tá junto. Cara, e aquele fulano que você andava junto com ele? Pô, não sei. Cara, ele tá fazendo tal coisa, ele tá estudando, foi para caminhos diferentes. Mas quando você vê, um tá fazendo um propósito e o outro tá pro outro, e a conexão sempre vai ser a mesma. Sabe o que é isso? É Deus movendo ambos para caminho diferente. Para pessoa, eu estou realizando algo grande na sua vida, eu estou fazendo algo poderoso na sua história, eu estou construindo algo para você. Olha só, o deserto é um momento que traz medo, traz pavor, mas no deserto Deus continua comunicando com você. Mesmo em meio ao deserto, Deus está ativo, Deus está movendo e Deus está realizando. Aleluia. Ismael, ele estava debaixo do cipro, esperando o quê? A morte, esperando a sentença chegar. Mas no céu, Deus vê Ismael. Quando Deus vê Ismael, a promessa que Deus havia feito para Abraão era que toda a descendência, era que o filho dele ia ser pai de grande nação. Well, há uma graça comum. O filho que Deus falou que ia ser o filho da promessa, que a linhagem dele ia vir até Jesus, ia ser Isaac. Mas a graça comum é que a bênção de Deus chega para todos. Como assim graça comum? A graça de Deus vai para o justo e para o injusto. A chuva não cai para todos, é a graça comum. O sol não nasce para todos, a graça comum. Todos não têm trabalho, a graça comum. Muitos injustos, há momentos que chega a ser até mais abençoados do que o justo, que é o Filho de Deus, aquele que conhece a Cristo, sim ou não? Quantos de vocês já não perguntaram assim: Deus, por qual motivo que aquele sujeito faz tudo errado e ele é mais abençoado do que eu? Você já perguntou ou não? Irmãos, eu já. Quer saber? Eu conheço pessoas que trabalham comigo, faz tudo errado. Os caras estão muito mais abençoados do que eu. Os caras estão com papel viajando para todo lado, tudo errado. Eu falo: Deus, por quê? A graça comum. Deus abençoe o justo e os injustos, o ímpio, o impuro. Graça comum. Portanto, a graça da aliança é somente aquele que tem aliança com Jesus. A graça comum é para todos, mas a graça da aliança é aquele que recebeu Jesus como seu único, suficiente Salvador, que através da aliança que Deus fez com Abraão, dizendo: Abraão, olha só, para Ismael ele será pai de grande nação, mas Isaac será o da descendência. Qual descendência? É aquele que veio da descendência de Davi, que veio Jesus de Nazaré. Para
Para Ismael, a descendência foi seu pai de muitas nações, que até hoje é um povo aí que nós sabemos quais são, que são todo aquele povo muçulmano, são um povo que faz parte da linhagem de Ismael. Portanto, aquele que vem da linhagem de Isaac, são todos aqueles que é filho de Deus, que converteu sua fé em Cristo Jesus. Eu e você fazemos parte hoje da aliança que Deus fez com Abraão. A graça comum, todos são abençoados, mas a graça de Cristo, somente aquele que tem aliança com Cristo Jesus é abençoado. A graça comum, todos recebem sol e chuva, mas a graça de Cristo é aquele que entendeu o que Deus fez com a aliança com Abraão, deu seu filho para que ele fosse na cruz do Calvário. E hoje, eu e você, por mais que somos movidos pelo deserto da vida, Ele ouve a minha oração e Ele contempla você. A graça comum me dá o meu sustento, mas a graça de Cristo me dá a minha esperança do meu amanhã. O menino vai ser abençoado por conta de Abraão, mas o propósito de Deus também se realizou no deserto. Como assim? Estava no deserto, debaixo do zimbro, esperando o juízo, esperando a morte. Por quê? O pai havia mandado, o pai havia ordenado, mas o pai ordenou porque Deus havia falado. A palavra de Deus: eu tenho também uma promessa para o menino, e será pai de grande nação. Estava no deserto? Sim. Morreu no deserto? Não. Por quê? Porque no deserto Deus falou com ele, e quando Deus fala, Deus trouxe para ele a solução. Olha para você ver o que acontece. Olha, Agar, por que você está escondido aí? Agar, esperando o menino morrer. Daqui a pouquinho vai, daqui para lá. Aí Deus: não vai não. Olha a tua frente, tem água. Tem água. Agar levanta. Mas antes de fazer um parênteses aqui. Agar, eu ouvi o choro do menino. Não foi nem o choro, nem o clamor de Agar. Foi o choro de quem? Do menino. Por conta que aquele menino havia promessa, não só o menino foi salvo. Sabe quem foi salvo também? Agar. Por conta do choro daquele que tinha promessa, ele trouxe salvação para ele e tanto para a mãe dele. Queridos, por favor, se é Deus que está movendo você, se é Deus que te moveu, se é Deus que levou você, por favor, pode ficar tranquilo. O deserto, lá no deserto, Deus está vendo o teu choro, está vendo o teu clamor e está dizendo para você assim: eu estou vendo o seu choro e eu estou falando com você. Como Deus está falando contigo? Deus está usando a minha vida para comunicar com você hoje. Eu estou falando com você, e nesse deserto eu estou te vendo, e lá no deserto tem o suprimento que você precisa. Saiba, a resposta que Ismael precisava e Agar foi no deserto, mas eles não permaneceram no deserto. A graça comum encontrou Ismael. Portanto, você que é filho de Deus, você não tem somente a graça comum, você tem a graça completa de Deus. Por quê? Porque a maior obra de Cristo foi Jesus ter vindo nessa terra, foi o Filho de Deus ter vindo nessa terra, se humilhado como homem, e ele não somente se humilhou como homem, ele cumpriu a promessa que ele havia feito para Abraão, dizendo assim: Abraão, olha só, o seu filho Ismael vai ser pai de grande nação, porém Isaac vai ser o descendente da sua linhagem. Hoje todos nós que somos salvos fazemos parte da linhagem de Abraão, somos abençoados por conta de Jesus, e por conta dele que nós estamos aqui. Pode ficar tranquilo, a vida, a circunstância pode levar para o deserto. Cristo às vezes vai nos levar para o deserto, vai nos mover, porém quando ele nos mover, por favor, saiba, você pode estar no deserto, mas lá no deserto, você que é filho, descendente, herdeiro, não morre. Ele encontra contigo lá, ele
ouve o seu choro. Ele não só ouve o seu choro, ele manifesta, faz a pergunta. Está fazendo aí? Por que está aí? Por que está aí? Há momentos que o mover está sendo o próprio Deus que está nos movendo. Sabe para quê? Para crescer. Há momentos que o próprio Deus está permitindo para crescer. Pastor, vou concluir. Por qual motivo então que Ismael ele teve que ir lá no deserto? Porque no deserto ele encontrou com Deus. No deserto ele ouviu Deus se manifestando na vida dele. O final da vida de Ismael é trágico. O final da vida de Ismael é assustador. O final da vida de Ismael, horrível. Portanto, ele nunca pôde falar que ele nunca recebeu o quê? Também a graça de Deus. Deus nos move. Mas quando Ele nos move, é para quê? Crescer. Mesmo em meio à separação e à incerteza, saiba que Deus já preparou um futuro certo para você. Mesmo em meio do medo, mesmo em meios à incerteza, Deus separou, Deus moveu, o futuro certo Ele tem para você. Pode ficar tranquilo, que no deserto você não vai aparecer. Eu quero convidar você para ficar de pé comigo. Abraão, ele deixou seu filho ir. Depois desse texto aqui, a gente não vai ver mais relatos de Abraão encontrando com Ismael. A gente vai ver histórias do que Ismael fez pós desse evento. Tudo ao contrário àquilo do Deus dos seus pais. Deus do pai dele que era Abraão. Portanto, mesmo ele fazendo tudo ao contrário, ele recebeu a graça comum. Que Deus o quê? Abençoou. Deus abençoou. Deus deu para ele. Deus falou assim: olha, farei dele pai de grande nação. Deus deu para ele. Mas o outro, que era o Isaac, que era o filho da promessa, Deus falou assim: Abraão, esse aqui, o Isaac, que vai ser o seu descendente. Ele que vai herdar a primogenitura. E esse que herdou a primogenitura, dele veio Isaac, Jacó, toda a linhagem das 12 tribos de Israel. Dessa linhagem das 12 tribos de Israel veio Jesus. Hoje, eu e você fazemos parte da linhagem de Abraão por conta de Jesus. Por conta de Jesus, hoje não é judeu, não é grego, todos nós somos chamados filhos de Deus, descendente de Abraão. Por conta de quem? Jesus. Isaac, ele foi o filho da promessa. Por conta que Isaac é filho da promessa, eu e você estamos incumbidos debaixo também dessa promessa. Por conta da promessa que Deus fez para Abraão, Isaac, veio Jesus, eu e você estamos debaixo. E nesse momento que estamos debaixo da promessa, chega momentos que Jesus, Ele manda a gente também, separa, nos move, para que o propósito dele concretizar e fazer growing, crescer. Agora, mas no meio que você estiver a se mover, passamos também pelos desertos, pelas aflições, pelos medos, pelos desafios, pelas percas, pelas dores. Mas nós estamos, bem melhor do que até mesmo Israel, que recebeu a graça comum. Sabe por quê? Nós temos o Espírito Santo. E se você se encontra hoje nesse deserto, somente esperando o mal chegar, sem esperança, saiba que Jesus está vendo você. E sabe o que Ele está dizendo para você? Ei, Ismael,
Ele foi salvo porque ele tinha promessa. Você foi salvo, você é salvo porque você tem Jesus. E nessa forma que você está, você não vai ficar. Você pode estar no deserto, mas no deserto não tem a capacidade de impedir a voz de Deus de falar com você. Você pode estar no lugar sombrio, mas nesse lugar sombrio não tem a capacidade de você ouvir o som da voz de Deus falar com você. E eu tenho total certeza que Cristo está falando contigo hoje, dizendo assim: olha só, se você tem Cristo na sua vida, você pode estar movendo, e esse mover pode ter te levado para o deserto da vida, para o lugar sombrio da vida, mas nesse lugar sombrio da vida, você está ouvindo Jesus falar contigo. Eu estou contemplando o teu choro, eu estou vendo o teu questionamento, eu estou vendo a tua dor. Você está movendo? Estou. Você está comendo? Eu estou. Você está somente esperando o mal chegar? Estou. Mas Jesus está dizendo para você: aí você não vai ficar. Por quê, pastor? Porque eu tenho a aliança com o Filho de Deus, com o descendente de Abraão, do que o maior do que Isaac, do que o maior do que Abraão. Ele é Jesus.